A chegada no Iraque, a gente foi de carro, né? Não tinha luz, ainda estava acontecendo a guerra, ainda estava tendo com combates em Bagdá, mas assim, como se fosse combate de guerrilha, né? Então a gente foi chegando. Quando a gente chegou em Bagdá, eu não queria ficar em hotel, porque eu queria mostrar como era ser iraquiano, como era viver num país, numa cidade como Bagdá, uma cidade histórica, né? Já foi assim o berço de séculos, né? De um domínio, né? Muçulmano, né? nas artes, na ciência, na matemática, né? Algoritmo vem, álgebra vem deles, né? Que tudo isso são palavras e de uma pessoa. O algoritmo era uma pessoa árabe, né? Que chamava Al-Khwarizmi, que era o nome do matemático. Enfim, Bagdá já tinha toda uma ideia, né? De você de criança de ler, né? Mil e Uma Noites, todas aquelas histórias de Simba e Aladim, enfim. Então, um fascínio por Bagdá. Então eu queria ver uma família, como é que era realmente ter vivido aquilo ali, que desde 91 a cidade já tinha sido bombardeada 4 vezes, quer dizer, o que era conviver com aquilo. E a gente conseguiu, por acaso, ir no Kuwait, um cara kuwaitiano que tinha sido casado com uma iraquiana e que por conta da guerra e das coisas que tinham acontecido depois de 91, nunca mais tinha voltado a Bagdá, porque não podia, os iraquianos não deixavam. Então ele estava doido para voltar, para ver a mulher dele, era uma das mulheres dele. No mundo muçulmano, em alguns lugares isso é permitido. Então ele foi com a gente. Então a gente falei, bom, tem um lugar para ficar em Bagdá. Então vamos chegando, e era curioso porque, imagina uma periferia, assim, uma marginal, assim, você está chegando numa grande cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, e você está chegando e está vendo já coisas destruídas de bombardeio, você tinha um lado, soldados americanos assim, andando, olhando assim com medo, e do outro lado os campos de futebol com gente jogando bola. E eu vi um cara com a camisa do Flamengo, porque tinha tido essa relação do Brasil, né? O Flamengo jogou com o Zico, Sócrates, em Bagdá de Saddam Hussein. Tá chegando o final da tarde, né? A gente saiu cedo do quarto e ia não ter luz, e o cara não estava lembrando onde era a casa. Eu falei, olha, você tem que lembrar, porque de noite, quando apaga a luz, aí você tá muito mais vulnerável, né? A gente ia para um lugar, não sei o quê, ele perguntava, chegou uma hora que eu falei, olha, eu acho que você não sabe, vamos para um hotel. Aí ele falou, não, última chance. Aquele a gente foi para a direita, vamos para a esquerda. Aí chegamos, era uma praça, e era onde era a casa, que ele, enfim, a gente ficou lá. Era uma casa de uma família com 16 pessoas. E era assim, foi fascinante, né? Conviver, eles deram o melhor quarto pra gente, etc, tal, trataram a gente super bem. A mulher, a dona da casa, a mulher dele, ela era diretora de televisão. Foi o melhor lugar para ser mulher numa época no Oriente Médio, era o Iraque, onde mais mulheres tinham mais oportunidade de trabalho, mais inserção, com bons cargos, era o Iraque. A gente saía para ver aquela cidade que estava num momento muito, muito difícil, porque os americanos não tinham assim, demitido e atacado, que era polícia, soldado, etc. Então não tinha policiamento, estava todo mundo roubando e saqueando tudo que era coisa de governo. Então era muito perigoso isso também. A casa deles era do lado do aeroporto. E o aeroporto era, naqueles primeiros dias, a base dos americanos. Naquele momento ali em Bagdá. Era o aeroporto. Era o primeiro lugar que eles chegaram e fizeram uma base ali. Então, como era 2 quarteirões do aeroporto, toda noite, vinham os iraquianos atacar os americanos no aeroporto. Então, toda noite, sem luz, mas um tiroteio danado, explosão, etc e tal. E aí era curioso você estar vivendo aquilo ali. Como é que uma família vive aquilo ali, né? Aí você ouve as mulheres chorando, você vê que as crianças fizeram xixi na cama, com medo. Aí, um dia que teve mais explosão, todo mundo correu para a cozinha, que a cozinha era o lugar mais protegido, porque tinha uns sacos de areia para todo mundo se proteger ali de estilhaço de bomba. Isso é uma experiência humana, eu acho assim, por mais que eu botasse um pouquinho disso numa matéria, mas não chega perto do que é conviver.
E num lugar que não tinha loja, gente. Não tinha posto de gasolina, não tinha nenhuma loja aberta. Como é que você compra comida? Tinha umas portas que abriam e alguém vendia, uma coisa assim. Eu me lembro que uma vez o cara falou, olha, ali vende frango. Tipo frango assado, desse que a gente de padaria rodando. Aí eu falei, pô, vamos comprar. A gente, como era gente 16, eu falei, vamos comprar uns 8. Aí eu paguei, era caríssimo. Se não era tipo $50 cada frango. Mas, pô, na hora da guerra, eu comprei para todo mundo. Levamos lá, e aí a gente estava trabalhando, mandando por causa do fuso horário, a gente trabalhava até tarde para mandar matéria pro Jornal Nacional. Eles guardaram um frango para mim e pro Sérgio Gil, cinegrafista que estava comigo lá. Era um franguinho desse assim, magrinho, sabe? Nem perto do que a gente conhece desses frangos da gente, porque, claro, era guerra, né, gente? Então, eu pegava o frango que desse, do tamanho que desse, para vender. Uma das pessoas que estava na família, uma dessas 16 pessoas, era um tio que tinha acabado de chegar. Ele tinha sido prisioneiro no Irã dessa guerra de 80 a 88. Quer dizer, ele estava, eu não me lembro qual foi o ano que ele foi preso, mas digamos que ele tenha sido preso no último ano da guerra, tá? 88. Isso era 2003, ele já estava há 15 anos preso. Tinha acabado de ser solto e quando ele chega em casa tá essa guerra horrorosa, né? E ele parecia um fantasma andando pela casa, assim, um cara que obviamente deve ter sofrido horrores por ficar 15 anos preso. O que aconteceu a partir dali? Isso talvez é que seja interessante também, é que os americanos eles não simplesmente tiraram Saddam Hussein. O Saddam Hussein foi preso em dezembro, né? Eles estão falando ali em abril. Só em dezembro que ele foi pego num buraco, ele parecia um saído de uma Cracolândia, assim, uma figura assim. E os americanos até aquele momento falavam que ele que estava organizando a resistência. Meu Deus do céu, ele não podia organizar nem o lugar que ele estava completamente destroçado como líder, né? Agora, a violência dos americanos era tal. A vez que eu tive mais medo foram com os americanos. Eu de carro, porque eu sempre dirigia, porque eu não queria morrer, eu nunca quis morrer por causa de um erro de alguém que não entendeu o que estava acontecendo. E a gente entrou numa rua e estava um tanque americano virado para cá e o cara levantou a arma assim, e várias vezes teve essa coisa de você morrer por medo dos soldados americanos ninguém chega perto. Ninguém chega perto porque eles saíam atirando. Teve muita gente iraquiana que morreu assim. Até porque os americanos gritavam stop. Os americanos levaram muito pouco tradutor. Então você imagina chegar num lugar em que não está inserido no mundo como o Iraque não estava, obviamente, com aquelas sanções todas, e você falar stop. A pessoa não entende, aquilo não quer dizer nada para ela. Dava muito medo chegar perto dos americanos, por causa desse gatilho nervoso deles, né? E que muita gente morreu assim. Uma equipe britânica de televisão que entrou no Iraque, atrás das tropas americanas, elas foram mortas. Os dois cinegrafistas e o repórter foram mortos com um tiro dos americanos. E o repórter foi morto dentro de uma ambulância. Os caras atiraram dentro de uma ambulância. Isso foi um recado não só para a gente, mas para a imprensa internacional toda que estava no Kuwait, falou: não entrem, não cheguem perto. Só tinha aqueles embedded, né? Embedded era aqueles repórteres que iam junto com os americanos, mas só podiam falar o que eles quisessem, só podiam gravar o que eles quisessem. Quer dizer, isso não é jornalismo, né, gente? Isso é propaganda, né? Porque também tem esse lado que a gente vale para os americanos na época, como vale também para os russos agora. Os russos estão vendendo mais armas agora do que estavam vendendo antes, porque eles estão testando, usando e mostrando que a arma funciona bem por causa disso, por causa daquilo, entendeu? Cada guerra também serve como uma propaganda da efetividade daquele tipo de armamento. Quando os americanos entraram lá e não sabiam nada, a ignorância deles em relação à cultura local era um troço absurdo. A maneira como eles tratavam as pessoas, a
a maneira como eles entravam na casa das pessoas e com as mulheres. E você não, nesses lugares você não toca nas mulheres, você não fica olhando para a mulher do outro. É uma coisa que é separada. Você vai em restaurante nesses lugares, tem um restaurante, tem a parte da família e a parte dos homens, entendeu? Então, é muito grave você tratar as pessoas assim. E os americanos foram, portanto, de libertadores do Saddam Hussein, que no começo você podia até, com uma certa boa vontade, tentar enxergar por esse lado, mas muito rapidamente eles começaram a ser os invasores que estão desrespeitando e que depois estão matando gente aí a rodo, sem não tá nem aí, e começaram a ver esses mercenários também, né? Que essas empresas americanas que vinham com que além dos soldados americanos, você tinha todos esses grupos paramilitares de empresas de segurança americanas que faziam o que queriam. Isso criou um Iraque que virou uma bomba, né, para o mundo, né, e que só deu justificativa para mais coisa da Al-Qaeda, para mais atentados. Esse ressentimento do mundo islâmico em relação ao Ocidente. Eles nem contavam quantos mortos tinham. Não existia nem um número de mortos no Iraque nessa época. Era como se não fosse um problema. Matar a gente não era um problema. Então, quando você faz isso, o que você está passando como mensagem? De que não é gente, não é gente. E isso ficou. Eu acho que talvez o maior dano do 11 de setembro para frente é que se você vê Hollywood, se você vê os filmes, se você vê os filmes do Schwarzenegger, você vê quando começa aí uma demonização da figura do árabe, que eu não estou dizendo que não tem os seus problemas, tem os seus problemas, são sociedades com ditadores, o povão sofre horrores, né? Tudo isso foi um fracasso, mas foi um desespero das pessoas querendo o que se chamava, que não tinha nada a ver com religião, era dignidade e trabalho.